Você já sentiu que a vida está escapando por entre os dedos? Que os dias passam, as semanas somem e tudo o que resta é um vazio disfarçado de ocupação? Talvez você esteja desperdiçando sua vida, mas ainda dá tempo de retomar o controle. Neste vídeo, vamos revelar 10 lições estoicas poderosas para quem deseja parar de viver para os outros e começar finalmente a se concentrar no que realmente importa: você mesmo. Fique até o final. Isso pode transformar seu destino. Vivemos numa era em que a atenção é a nova moeda. As redes sociais, o trabalho incessante, as comparações constantes, tudo parece ter um único objetivo: roubar sua energia vital. Não é à toa que muitos se sentem exaustos sem sequer saber por quê. O problema não é o mundo. O problema é onde você tem colocado seu foco. Os estoicos ensinavam: não desperdice sua vida com o que não depende de você. Mas será que temos seguido esse conselho? Hoje, vamos resgatar essa sabedoria. Vamos mergulhar em 10 lições que farão você reencontrar sua própria essência, cortar as distrações e despertar para uma existência mais autêntica. Está pronto para se libertar do desperdício silencioso da sua vida? Lição 1: o despertar estoico. Sua vida não é infinita. Imagine acordar em um dia qualquer, olhar ao redor e perceber que passou grande parte da sua existência tentando ser o que os outros esperavam de você, que em vez de construir sua própria rota, apenas seguiu caminhos alheios. Esse tipo de percepção pode parecer distante, mas atinge muitos com força devastadora quando já é tarde demais. Os estoicos chamavam isso de morte em vida, estar vivo biologicamente, mas espiritualmente adormecido. Sêneca, um dos maiores pensadores do estoicismo, escreveu algo que ecoa como um alerta urgente. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Pare por um instante e reflita. Quanto da sua semana é realmente vivida com intenção? Quantas horas você entrega ao que não acrescenta nada à sua alma? Não se trata de fazer mais, de ser mais produtivo, mas de ser mais presente, mais consciente do que está fazendo, com a única coisa que jamais poderá recuperar: o tempo. Vivemos hoje em uma sociedade que idolatra o movimento, a pressa e a ocupação constante. Quem está sempre correndo parece importante. Quem não tem tempo transmite a ilusão de estar vencendo. Mas os estoicos não viam virtude alguma nesse corre-corre cego. Marco Aurélio, imperador de Roma, dedicava alguns minutos por dia para escrever a si mesmo, como lembrete de que tudo é efêmero, de que o poder, a glória, os conflitos, os amores, tudo passaria. O que ficaria seria a maneira como ele reagiu a cada instante. E mais, a honestidade com que viveu esses momentos. A primeira lição, portanto, é essa: desperte. Não amanhã, não quando tiver tempo. Agora, reconheça que a sua vida é preciosa e que ela está sendo consumida, quer você perceba ou não, e que, se você não tomar o controle do que está vivendo, o mundo tomará. E o mundo não tem piedade. Você não pode se concentrar em si mesmo enquanto sua mente está fragmentada em 1000 preocupações. Você não conseguirá mergulhar na sua essência enquanto estiver se afogando em distrações. A verdade é simples: quem vive com pressa esquece de existir. E quem vive para agradar todos acaba traindo a si mesmo. Sêneca reforça: a vida é suficientemente longa e foi generosamente concedida para a realização das maiores coisas, se toda ela for bem investida. Mas não é isso que vemos. O que vemos é um desperdício generalizado de existência. Pessoas que olham mais para telas do que para dentro, que sabem tudo sobre os outros, mas nada sobre si mesmas, que temem ficar sozinhas porque o silêncio revela o abismo interior que ignoram há anos. É por isso que o primeiro passo é o despertar. É o momento em que você para tudo
ainda que por 1 minuto, e se pergunta com seriedade: o que eu estou fazendo da minha vida? O que realmente importa? O que estou adiando, ignorando, camuflando com desculpas? Essa honestidade dói, mas também cura. Ela rasga as ilusões, mas planta as sementes da liberdade. E liberdade, no estoicismo, não é fazer o que se quer, mas viver de acordo com a razão, com os próprios valores, com o que é essencial. Liberdade é alinhar pensamento, ação e verdade. E isso começa com um gesto humilde. Assumir que você tem desperdiçado tempo e que está pronto para mudar. Se você está ouvindo isso agora, algo dentro de você já começou a despertar. Use essa fagulha. Não deixe que ela se apague com a rotina. Acorde mais cedo. Respire com intenção. Questione seus hábitos. Reflita antes de reagir. Abandone o vício da distração e abrace o silêncio que revela. O mundo continuará gritando por sua atenção. Mas você pode escolher ouvir apenas o que fortalece sua alma. Essa escolha não é fácil, mas é a mais importante da sua vida. Porque quando você se concentra em si mesmo, deixa de ser escravo das expectativas externas e começa a trilhar o caminho da autenticidade. Você não está aqui por acaso. Nem esse momento chegou até você por acidente. Pode ser apenas mais um vídeo, ou o início de uma nova existência. A escolha é sua. Agora feche os olhos por 30 segundos. Sinta sua respiração. Esqueça o mundo lá fora. E pergunte-se: estou vivendo com intenção ou apenas sobrevivendo por inércia? Lição 2. O mal da comparação. Quando você esquece de ser você. Não há prisão mais sufocante do que viver a vida tentando se encaixar no molde dos outros. E, no entanto, milhões de pessoas fazem isso todos os dias, silenciosamente. Rastejam pela existência, medindo seu valor com a régua alheia, comparando sua aparência, sua renda, sua casa, sua história, como se a felicidade tivesse uma fórmula genérica, universal, de sucesso e aprovação. A verdade é que a comparação é um veneno que se disfarça de motivação. É uma ilusão moderna que se espalhou como praga silenciosa nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, nos gestos automáticos. Você olha a vida do outro e sente que a sua está atrasada. Vê a conquista de um conhecido e se sente pequeno, insuficiente. Mas o que os estoicos diriam sobre isso? Epicteto foi direto. Se você quiser progredir, contente-se em parecer tolo e ignorante em coisas externas. Isso não é um convite ao comodismo, mas à liberdade. A liberdade de viver segundo sua própria natureza, sem precisar competir o tempo todo, sem precisar provar nada a ninguém. Marco Aurélio reforça essa ideia ao escrever: ambicione ser, não parecer. Enquanto o mundo grita para que você construa uma imagem, o estoicismo sussurra para que você cultive essência. Enquanto as vitrines digitais tentam te seduzir com resultados, os estoicos te lembram da importância do processo, do crescimento interior, da paz que vem quando você se aceita e, portanto, se liberta da corrida sem fim da comparação. Pense nas plantas. Nenhuma roseira se sente inferior a uma oliveira. Nenhum carvalho inveja a beleza de um ipê. Cada árvore floresce segundo sua própria estação, seu próprio ritmo, sua própria essência. Assim também deveria ser conosco. O problema é que nos ensinaram desde cedo a competir, a nos medir uns pelos outros, a disputar o que nem sempre queremos de verdade. E o resultado disso? Uma multidão angustiada, com medo de ser quem é, buscando reconhecimento onde deveria haver autocompreensão. O que os estoicos propõem é uma revolução silenciosa, virar os olhos para dentro, observar-se com honestidade, medir-se por si mesmo,
Substituir a comparação externa por uma avaliação interna. Estou melhor hoje do que estava ontem? Essa é a única comparação válida. E mesmo essa, feita com compaixão, não com cobrança. O foco em si mesmo não é egoísmo, é sabedoria. Porque quando você se conhece, se respeita, se aceita, o outro deixa de ser ameaça e passa a ser apenas outro viajante com sua própria estrada. A comparação então se dissolve e em seu lugar nasce a admiração, a compreensão, o respeito mútuo. Mas essa transformação exige vigilância, porque o mundo moderno vive de comparação. Tudo é medido. Likes, seguidores, curtidas, status. E se você não tiver clareza de quem é, será arrastado para o buraco negro da insuficiência constante. Sempre achando que falta algo. Sempre sentindo que está atrás. Lembre-se, ninguém publica os próprios fracassos. Ninguém compartilha a dor de verdade. O que você vê nos outros é uma vitrine editada, retocada, cuidadosamente curada. Comparar-se com isso é injusto, é cruel, é falso. O verdadeiro progresso acontece longe dos olhos, no silêncio do esforço contínuo, no cotidiano aparentemente banal. Portanto, concentre-se em si, não para se isolar, mas para se fortalecer. Olhe para dentro e pergunte-se: o que eu quero de verdade? O que me move? O que me paralisa? O que eu estou perseguindo apenas porque todos ao meu redor também estão? E se ninguém estivesse olhando? O que eu faria? Você não precisa ser melhor que ninguém. Precisa ser inteiro. Precisa ser você. Precisa, sobretudo, parar de desperdiçar sua vida tentando viver a dos outros. Porque enquanto você estiver ocupado sendo cópia, o mundo ficará órfão da sua autenticidade. Aceite. Há um lugar no mundo que só você pode ocupar. Mas para isso, é preciso abandonar o peso da comparação. Abrir espaço interno. Silenciar o barulho externo. E confiar que seu caminho, mesmo que pareça lento ou incompreendido, é sagrado. Hoje, decida ser raiz. Decida aprofundar-se em quem você é, não em quem o mundo quer que você pareça ser. Esse é o primeiro passo da verdadeira liberdade. Porque ninguém vive de verdade enquanto vive em função dos outros. Lição 3. O silêncio como mestre. Desligue o mundo para ouvir a si mesmo. Vivemos cercados por barulho. Sons externos e internos disputam espaço na nossa mente como se o silêncio fosse um perigo, quando, na verdade, é uma necessidade esquecida. Barulho do celular, notificações, conversas triviais, urgências inventadas, preocupações com o que vão pensar, opiniões alheias, vozes internas dizendo que você deveria estar fazendo mais, sendo mais, aparecendo mais. É assim que muitos vivem, sequestrados pela distração. Mas o estoicismo sempre apontou o caminho oposto. Em um mundo ensurdecedor, os estoicos buscavam o silêncio como fonte de lucidez. Eles sabiam que é no silêncio que nasce a verdadeira clareza, que só quem se cala pode escutar o que está dentro. E só quem escuta o que está dentro pode alinhar seus passos com sua alma. Epicteto ensinava: a primeira tarefa do homem que deseja viver com sabedoria é controlar sua própria fala. Isso vale também para o fluxo de pensamentos. Vale para a pressa com que queremos opinar sobre tudo. Para a urgência em responder antes de refletir. Para a necessidade de estar sempre ocupado, como se o descanso fosse desperdício. Mas não é. O silêncio é fértil. Ele não é ausência. Ele é presença pura. É o momento em que você para de consumir e começa a digerir. Em que você sai do caos dos estímulos e entra no templo da sua própria consciência. É no silêncio que você percebe se está vivendo para si ou apenas reagindo ao mundo. Marco Aurélio, em suas Meditações,
escrevia não para os outros, mas para si mesmo. Era um ato de silêncio interior. Ele buscava escutar sua razão, filtrar seus impulsos, organizar o que sentia e pensava. Porque sabia que, sem essa escuta, a mente se torna campo de batalha. Uma mente que não foi silenciada é uma mente vulnerável, ruidosa, instável. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você passou 1 hora inteira em silêncio, longe de distrações, sem buscar um estímulo externo? A maioria das pessoas responde: faz muito tempo. Ou sequer consegue lembrar. E é justamente aí que está o problema. Porque o silêncio não é um luxo espiritual. É um remédio estoico. Quando você desliga o mundo, começa a ouvir o que realmente importa. Seus medos reais, não os que inventaram para você. Suas vontades sinceras, não os desejos encomendados pela propaganda. Suas dores profundas, não as dores emprestadas dos outros. É nesse espaço íntimo que nasce a verdadeira transformação. Concentrar-se em si mesmo exige desligar o ruído da comparação, da pressa, do medo de perder algo, do desejo de aprovação. Exige, sobretudo, coragem. Coragem de ficar a sós com quem você é. E essa é uma das experiências mais transformadoras e mais evitadas da vida moderna. Os estoicos cultivavam o silêncio não como isolamento, mas como disciplina, como ferramenta para separar o essencial do supérfluo, como campo de treinamento para a mente. Porque, como ensinava Sêneca, o maior sinal de sabedoria é a constante serenidade. E a serenidade não se compra, não se finge, não se simula. Ela é fruto de quem passou pelo caos, mergulhou no próprio abismo e emergiu com paz. É isso que o silêncio proporciona. Um mergulho. E depois, um retorno mais inteiro, mais lúcido, mais alinhado. Você pode começar pequeno. 10 minutos pela manhã sem celular. Um caderno de reflexões, uma caminhada sem música, um momento à noite para apenas escutar sua respiração. Cada gesto é um convite ao reencontro. Cada silêncio é uma porta aberta para a sua verdade. O mundo não vai parar de fazer barulho, mas você pode escolher não se perder nele. Pode escolher o recolhimento sem culpa, a introspecção sem vergonha, a solidão sem desespero. Pode fazer do silêncio um aliado, um mestre, um refúgio. E quando isso acontecer, você perceberá que a paz que procurava fora sempre esteve dentro, esperando apenas que você calasse o mundo para ouvi-la. Lição 4. Não seja um escravo das expectativas. A verdadeira liberdade mora em você. Pare de tentar agradar todo mundo. Se essa frase ressoou dentro de você, escreva nos comentários agora mesmo. Não como um gesto banal, mas como uma afirmação de ruptura, com tudo aquilo que te prende, limita e sufoca. Essa lição não é um mero conselho. É um grito silencioso contra a maior prisão do nosso tempo. Viver conforme as expectativas alheias. Desde muito cedo, aprendemos a buscar aprovação. Primeiro dos pais, depois dos professores, colegas, chefes, amigos, parceiros. O olhar do outro se torna um espelho torto, no qual tentamos enxergar nosso valor. O problema é que esse espelho nunca reflete quem realmente somos. Ele nos mostra aquilo que esperam de nós. E assim, sem perceber, vamos nos moldando, nos editando, nos disfarçando, até perder de vista nossa própria essência. Os estoicos não aceitavam esse tipo de escravidão. Epicteto, que nasceu como escravo e se tornou um dos maiores filósofos da liberdade interior, dizia: se você quer ser livre, então deseje apenas aquilo que depende de você. E o que depende de você? Suas escolhas, seus valores, sua integridade. O que não depende? A opinião alheia.
Marco Aurélio também escreveu com severidade: ambicione ser, não parecer. Uma alma livre não se curva ao aplauso, nem teme o desprezo. Ela simplesmente age de acordo com sua razão, sua virtude, seu propósito. Isso é estoicismo puro. Viver em harmonia com a natureza. E a sua natureza não foi feita para agradar multidões. Quantas decisões você tomou nos últimos anos apenas para não decepcionar alguém? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantos sonhos você engavetou porque tinha medo de ser julgado, criticado ou não compreendido? Agora pare e reflita. Quantas dessas pessoas ainda estão presentes na sua vida? E mesmo que estejam, valeu a pena renunciar a si por elas? Concentrar-se em si mesmo é, antes de tudo, um ato de coragem. É ter a bravura de decepcionar os outros para não trair a si mesmo. É abraçar o desconforto de ser mal interpretado, criticado ou até excluído em troca da integridade. E isso no estoicismo é virtude. Viver de acordo com o Logos, com a razão que habita dentro de você. O mundo vai tentar te dobrar. Vai oferecer elogios para te manter obediente e críticas para te manter inseguro. Vai te fazer acreditar que é melhor parecer bom do que ser verdadeiro. Mas os estoicos olhavam tudo isso com desprezo. Eles sabiam que viver para os outros é morrer para si. Sêneca ensinava que a maior liberdade é ser escravo apenas da própria consciência. E essa consciência, quando está limpa e coerente, basta. Quando você sabe quem é, o que valoriza e para onde está indo, não precisa da permissão de ninguém. Você age e deixa que os outros opinem como quiserem. Isso não significa viver de forma isolada, arrogante ou insensível. Significa apenas que você não negocia sua verdade para caber nos moldes dos outros. Que você não se deforma para manter aparências. Que você prefere a solidão da autenticidade à companhia da falsidade. E sim, haverá um custo. Alguns se afastarão. Outros vão te julgar. Mas em troca você ganhará algo que não tem preço: paz interior, clareza, força. Você deixará de andar nas sombras e passará a caminhar sob a luz da sua própria convicção. Por isso, hoje, repita com firmeza, em voz alta ou nos comentários: pare de tentar agradar todo mundo. Essa frase não é apenas um desabafo, é um símbolo, um marco, um ritual de passagem, de quem decide finalmente viver uma vida que é sua e de mais ninguém. E quando bater a dúvida, lembre-se, você não está aqui para cumprir roteiros alheios. Está aqui para escrever sua própria história, com erros, acertos, quedas e vitórias, mas com a alma inteira, com a cabeça erguida, com a liberdade que só a autenticidade pode dar. Lição 5. A ilusão da produtividade. Ocupação não é progresso. Vivemos numa era em que estar ocupado se tornou sinônimo de valor pessoal. Parece que quanto mais lotada está a agenda, mais respeitado você é. Se alguém pergunta como você está e você responde na correria, a resposta é vista como um troféu, uma medalha invisível de relevância. Como se o simples fato de estar em movimento constante fosse prova de uma vida significativa. Mas o estoicismo vê isso de outra forma. Para os antigos sábios, o excesso de movimento pode ser exatamente o contrário de progresso. Sêneca dizia: nada é mais lamentável do que ocupar-se muito e não fazer nada. E é isso que muitos estão fazendo, correndo de um lado para o outro, cumprindo tarefas, respondendo mensagens, aceitando convites, acumulando compromissos, sem direção, sem clareza, sem propósito. O que está em jogo aqui não é apenas tempo, mas energia vital. Cada vez que você se entrega ao excesso de tarefas desnecessárias, está gastando sua força em coisas que não te constroem. Está desperdiçando sua vida em agitação estéril. E o pior, muitas vezes está se enganando, achando que está avançando, quando, na verdade,
está apenas se distraindo do que importa. Concentrar-se em si mesmo exige que você pare de confundir ocupação com realização. Exige que você reflita com honestidade. Por que estou tão ocupado? Para quem estou tentando provar alguma coisa? O que eu realmente estou construindo com esse estilo de vida agitado? E, acima de tudo, o que estou adiando com essa correria toda? A verdade é que a produtividade pode ser uma fuga, um mecanismo de defesa. Ao manter-se constantemente ocupado, você evita ter que encarar perguntas difíceis. Evita o silêncio. Evita a dor de admitir que talvez tenha perdido o rumo. Mas o estoicismo ensina justamente o contrário, que só encarando a verdade podemos ser livres. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: "Pare de se distrair. É só isso que precisa ser dito." Uma frase simples, direta, desconfortável, mas profundamente libertadora. Pare de se distrair. Pare de usar a ocupação como desculpa. Pare de preencher seu tempo com coisas que não ressoam com sua essência. Volte para si. Você não precisa fazer mais. Precisa fazer melhor. Precisa fazer com intenção, com presença, com coerência. Precisa dizer não com mais frequência. Não por arrogância, mas por sabedoria. Porque cada sim inconsciente é um grão de areia que cobre a sua própria identidade. O estoico vive com clareza de propósito. Ele entende que o tempo é limitado e por isso seleciona com atenção onde coloca sua energia. Ele não diz sim a tudo. Não participa de todas as conversas. Não aceita todos os convites. Ele não precisa estar em todos os lugares, porque já está inteiro onde realmente importa, dentro de si. Esse discernimento é raro e, por isso mesmo, precioso. É ele que separa os que vivem por reflexo dos que vivem por decisão, os que correm por medo dos que caminham por convicção, os que se esgotam tentando agradar de todos os lados, dos que preservam sua energia para o que realmente tem valor. E isso não significa abandonar o trabalho, os compromissos, a vida prática. Pelo contrário, significa dar a essas coisas o lugar certo, colocá-las a serviço do seu propósito, e não o contrário. A produtividade, quando bem compreendida, é uma ferramenta, não uma identidade. Ela não deve te consumir, mas te potencializar. Por isso, observe seu dia. Olhe para sua agenda. Questione seus hábitos. E, sobretudo, ouça o que o seu corpo e sua alma estão tentando dizer por trás da fadiga. O cansaço constante é, muitas vezes, um sintoma de uma vida desalinhada. Você não nasceu para correr em círculos. Nasceu para avançar com consciência, para crescer por dentro, para viver com significado. E isso começa quando você decide parar, respirar, refletir e perguntar: estou apenas ocupado ou estou verdadeiramente vivendo? Lição 6. A arte de dizer não. Defender sua energia é um ato filosófico. Você já disse sim apenas para evitar conflito? Já se pegou aceitando um convite que não queria, ajudando em algo que te esgotou, participando de uma conversa vazia, se comprometendo com uma tarefa desnecessária, tudo apenas para manter a imagem de pessoa prestativa, educada ou dócil? Pois saiba que esse comportamento, repetido dia após dia, é um dos maiores responsáveis pela sensação de esgotamento existencial que assombra tantas pessoas. Cada sim inconsciente é um tijolo na construção de uma vida desalinhada. É uma renúncia silenciosa à sua integridade. É uma concessão do seu tempo, da sua paz, da sua verdade. E quanto mais vezes você se entrega a esse tipo de renúncia, mais se afasta de si mesmo, mais se dilui no desejo alheio, mais enfraquece a sua própria presença no mundo. Os estoicos sabiam disso.
Eles não falavam de limites como moda passageira ou estratégia emocional. Falavam como prática de sobrevivência espiritual. Para eles, dizer não era uma habilidade tão importante quanto a virtude, a razão ou a coragem. Sêneca, sempre cirúrgico, dizia: nada é mais tolo do que ocupar-se com coisas que não nos dizem respeito. E, no entanto, é exatamente isso que a maioria faz. Vivem atolados em agendas que não foram escritas por elas. Executam tarefas que não as movem. E tudo isso por medo de desagradar. Mas agradar a todos é o caminho mais rápido para perder-se. Porque agradar exige adaptação constante, uma espécie de contorcionismo moral que vai minando sua essência aos poucos. E o que sobra no final é cansaço, frustração e uma identidade construída com pedaços dos outros. Quando você diz sim para tudo, você perde a chance de dizer sim ao que realmente importa. Dizer não, ao contrário do que muitos pensam, não é um gesto de frieza, é um ato de lucidez. É a recusa firme, porém respeitosa, de colocar-se em situações que desrespeitam sua verdade. É uma defesa da sua energia vital. É, acima de tudo, um sim silencioso à sua própria alma. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escreveu em suas meditações que deveria se manter longe da dispersão, que deveria proteger sua alma do barulho, da pressa, da vaidade e da influência dos que apenas consomem. Imagine, um homem cercado de conselheiros, pedidos, demandas políticas e sociais, e ainda assim comprometido com o recolhimento interior. Isso não é apenas nobre, é necessário. No mundo moderno, a arte de dizer não se tornou quase revolucionária. Vivemos em um ambiente onde tudo disputa sua atenção. Redes sociais, obrigações, notificações, compromissos, solicitações emocionais. Se você não aprender a erguer uma barreira de consciência, será engolido e nem perceberá. Apenas sentirá a angústia de estar vivendo a vida dos outros. Por isso, o não precisa ser cultivado. Ele deve vir de dentro, da clareza sobre quem você é, do que você valoriza, do que está disposto a abrir mão e do que não está. E sim, haverá desconforto. Algumas pessoas se afastarão. Algumas vontades ficarão sem resposta. Mas o que você ganha em troca não tem preço. Coerência, paz, liberdade. É preciso compreender que a vida não é uma corrida de agradar. Não é uma vitrine de aceitação. A vida é uma construção interior. E para construir com firmeza, você precisa saber o que não pertence ao seu canteiro. Dizer não é tirar o entulho da obra. É limpar o terreno da alma. É delimitar o espaço onde florescerá sua verdade. Dizer não é um ato de amor próprio e, portanto, de amor ao mundo. Porque só quem é inteiro pode oferecer algo verdadeiro aos outros. Só quem se respeita pode respeitar o outro sem se apagar. Só quem sabe onde termina pode construir relacionamentos saudáveis, compromissos lúcidos, vínculos reais. Por isso, da próxima vez que alguém te fizer um pedido que vai contra sua intuição, respire. Não reaja por hábito. Não aceite por medo. Permita-se avaliar. Se for um não, diga com firmeza, mas sem agressividade. Com serenidade, mas sem hesitação. Porque cada não consciente é uma declaração de liberdade. O estoico não é alguém que foge da vida. É alguém que sabe onde vale a pena estar. E isso exige escolhas, exige perdas, mas também oferece algo raro, uma existência íntegra, centrada, verdadeira. Portanto, proteja sua energia como se protege um fogo sagrado. Defenda seus limites como se fosse seu próprio templo. Honre sua verdade como se fosse o bem mais valioso que possui. Porque é exatamente isso que ela é. Lição 7. A autenticidade como escudo. Não viva para representar um papel.
Desde a infância, somos ensinados a desempenhar papéis: o bom filho, o aluno exemplar, o funcionário comprometido, o parceiro ideal, o cidadão modelo. Cada nova fase da vida acrescenta uma nova máscara, um novo figurino, um novo script que devemos seguir para sermos aceitos. E com o tempo, esquecemos quem somos de verdade. O ator toma o lugar do ser. A performance se torna a existência. Os estoicos viam isso com enorme preocupação. Para eles, a maior tragédia de um ser humano era viver desconectado da própria natureza. Marco Aurélio alertava: não se distraia. Você não está aqui para representar, mas para viver. E essa frase tem o poder de cortar, como uma lâmina, todas as fantasias que fomos acumulando sobre o que deveríamos ser. A sociedade moderna é uma fábrica de personagens. A cultura da imagem, alimentada por redes sociais, tornou-se uma vitrine onde todos expõem versões idealizadas de si. Não mostramos dúvidas, fraquezas, crises. Editamos tudo, retocamos, encobrimos. Mas o preço disso é altíssimo. Cada mentira sobre quem somos é uma negação da nossa alma. Cada personagem mantido é uma prisão emocional. A autenticidade, no entanto, é um ato radical. É um gesto que exige coragem. Ser autêntico não é apenas dizer o que pensa, é sentir o que realmente sente. É aceitar que nem sempre você será compreendido, que nem todos vão gostar, que haverá críticas, rejeição, resistência. E ainda assim, você permanece inteiro, firme, fiel a si mesmo. Sêneca escreve: o que importa não é a reputação, mas a paz da consciência. Essa é uma chave de ouro. Enquanto você viver em função da reputação, será escravo da aprovação. Estará vulnerável à instabilidade dos julgamentos. Mas quando você vive em nome da consciência, encontra estabilidade interior. Você se torna inabalável. Quantas vezes você já teve vontade de dizer algo e se calou? Quantas vezes sentiu que estava se traindo, mas continuou no papel? Quantas vezes silenciou sua alma para manter um personagem que já não faz mais sentido? Essas pequenas traições acumuladas são o que geram o vazio, a apatia, a perda de sentido. Concentrar-se em si mesmo é um retorno à autenticidade. É abrir mão da performance. É abandonar o palco e voltar para o chão firme da realidade interior. E esse retorno pode ser desconfortável no início. É como sair de uma peça de teatro onde você era aplaudido para encarar a solidão da verdade. Mas é ali, fora da encenação, que a vida real começa. Ser autêntico é reconhecer as próprias contradições, admitir erros, refletir sobre as próprias crenças, desconstruir ideias herdadas, reformular rotas. E isso não é fraqueza, é força, é evolução, é maturidade filosófica. O estoico não busca ser perfeito, busca ser verdadeiro, porque é na verdade que reside a força do caráter. Quando você escolhe viver de forma autêntica, algo muda nas suas relações. Você atrai pessoas que se conectam com sua essência e não com sua máscara. Você deixa de depender do olhar externo para se validar. Você para de correr atrás de aceitação e começa a caminhar com firmeza por si mesmo. Mas atenção, autenticidade não é licença para ferir, não é desculpa para a arrogância. É um alinhamento silencioso entre o que se sente, se pensa e se faz. É uma harmonia interior que se traduz em presença, em coerência, em leveza. Porque quando você é o que é, sem excessos, sem fingimentos, sem armaduras, tudo flui com mais naturalidade. A autenticidade é um escudo invisível. Ela te protege da manipulação, da insegurança, da instabilidade emocional. Porque quando você se conhece e se aceita, o outro perde o poder de te definir. E isso é liberdade, é força, é poder interior. Você não veio ao mundo para ser um reflexo,
veio para ser fonte, veio para viver com inteireza. E viver com inteireza é, necessariamente, viver de forma autêntica. Mesmo que isso signifique desapontar expectativas, desagradar padrões ou andar em silêncio por um tempo. O estoico entende: a vida é curta demais para ser desperdiçada em papéis. Ela pede presença, verdade, alma. E isso só se alcança quando você tem a coragem de tirar a máscara, olhar-se no espelho e reconhecer-se por inteiro. Lição 8. A sabedoria de desacelerar. Quem corre demais perde a direção. A vida moderna está viciada em velocidade. Corremos para o trabalho, corremos para cumprir metas, corremos para responder mensagens, corremos até nas horas de lazer, numa urgência sem sentido que esvazia os momentos mais simples da existência. O tempo se tornou um inimigo a ser vencido, e não mais um aliado a ser vivido. Mas o que acontece quando vivemos acelerados demais por tempo demais? A alma cansa, a mente dispersa, o corpo adoece. E o pior, perdemos o que há de mais precioso, o instante presente. Vivemos projetados no futuro, tentando prever, calcular, adiantar, controlar. E ao fazer isso, deixamos de viver o agora, o único tempo que realmente existe. Os estoicos sabiam do valor do tempo, mas não apenas como algo para ser bem utilizado no sentido produtivista. Eles valorizavam o tempo como espaço de lucidez, como campo sagrado da razão, como oportunidade para contemplar, aprender, crescer em silêncio. Sêneca nos adverte: a vida é dividida entre aquilo que fazemos, aquilo que sofremos e aquilo que esperamos. Mas se vivermos sempre correndo, só conheceremos a última, a espera, e não a presença. Desacelerar, para os estoicos, era um gesto de inteligência. Marco Aurélio, em meio à guerra, às obrigações imperiais e ao caos político de Roma, reservava tempo para escrever, pensar, meditar. Ele não se permitia ser engolido pelo turbilhão das obrigações. Ele entendia que a sabedoria nasce do intervalo, da pausa, da respiração. Hoje, a pausa é vista como fraqueza, como preguiça, como improdutividade. Mas o que muitos não percebem é que uma vida acelerada demais não leva à excelência, leva à superficialidade. É impossível viver com profundidade quando se vive com pressa. É impossível perceber as sutilezas do mundo, os sinais da alma, os movimentos da consciência. Se tudo o que você faz é correr. Desacelerar não significa fazer menos. Significa fazer com mais presença. Significa escolher onde colocar sua atenção. Significa saborear o café da manhã em vez de engoli-lo. Olhar nos olhos de quem fala com você. Respirar fundo antes de responder. Caminhar sem destino apenas para ouvir seus próprios passos. São gestos simples, mas revolucionários. O estoicismo nos convida a viver assim, com mais intenção, menos pressa, mais essência, menos performance, mais profundidade, menos agitação. Isso exige disciplina, porque vivemos em um sistema que recompensa o excesso, que admira quem não dorme, quem faz 1000 coisas ao mesmo tempo, quem nunca para. Mas essa admiração esconde um vazio. Sêneca dizia que é preciso viver como se fosse o último dia, mas aprender como se fôssemos viver para sempre. Isso é desacelerar com sabedoria. É viver o agora como se fosse tudo, mas cultivar um espírito atento, paciente, reflexivo. É perceber que a vida não é uma corrida, é um caminho, e que nesse caminho, quem vai mais devagar, muitas vezes, vê mais. Quantas vezes você já passou por lugares incríveis e não percebeu? Quantas conversas deixou de aprofundar porque estava distraído com o relógio? Quantas ideias geniais foram perdidas porque você não teve tempo de escutá-las dentro de si? Essas perdas não são pequenas. São perdas da alma.
e são evitáveis. Desacelerar é um ato de resistência. É dizer ao mundo: eu não sou uma máquina. Eu tenho um ritmo próprio. Eu escolho não viver esmagado pelas urgências artificiais. Eu escolho a presença, a pausa, o agora. E nesse agora, nasce a liberdade estoica. A liberdade de ser, sem ter que estar sempre correndo. A liberdade de escolher o que merece sua pressa e o que não merece. A liberdade de observar, refletir, sentir, antes de reagir. E é nesse estado de presença profunda que as grandes respostas aparecem. Que os conflitos se dissolvem. Que a alma encontra repouso. Você não precisa fazer mais para ser mais. Precisa talvez fazer menos, mas com mais sentido, mais inteireza, mais alma. E isso começa com um gesto simples. Pare, respire, esteja, porque desacelerar não é retroceder. É muitas vezes a única forma de avançar com verdade. Lição 9. O peso das opiniões. Liberte-se do julgamento alheio. Uma das maiores prisões da vida humana é o medo de ser julgado. Ainda que ninguém admita, essa preocupação corrói milhões de pensamentos todos os dias. O que vão pensar se eu fizer isso? Será que vão me achar estranho? E se eu decepcionar alguém? Perguntas silenciosas, mas constantes, que moldam decisões, sabotam sonhos e encurtam vidas. Os estoicos tratavam essa questão com firmeza. Para eles, a opinião alheia não deveria guiar as ações de um homem livre. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que acha que já sabe. E isso vale também para quem vive tentando adivinhar o que os outros pensam. Nunca aprende a escutar sua própria razão. O julgamento dos outros, no fundo, é uma sombra, uma projeção, algo fora do seu controle. Você não pode controlar o que alguém pensa, sente ou diz sobre você. E qualquer esforço nesse sentido é inútil. Os estoicos chamavam isso de preocupação com o indiferente. E se é indiferente, não merece sua energia vital. Marco Aurélio anotou em suas meditações: as pessoas existem para si mesmas, não para você. Então não se incomode com o que elas fazem ou deixam de fazer. Essa sabedoria, se compreendida, liberta, porque nos ensina a parar de investir nossa paz em algo que nunca esteve em nossas mãos. Mas por que é tão difícil? Porque fomos educados a buscar aceitação. Desde pequenos, ouvimos que devemos agradar, ser bons, corresponder. Crescemos condicionados a associar amor com aprovação, e aprovação com comportamento modelado. O resultado disso? Adultos que têm medo de ser quem são. A liberdade interior, no entanto, começa quando você aceita que será julgado, que não importa o que faça, alguém irá desaprovar. E tudo bem. Você não está aqui para ser entendido por todos. Está aqui para ser coerente com sua própria consciência. A alma estoica é como uma rocha, firme, estável, inabalável. E para ser assim, precisa desapegar do aplauso. Muitos vivem uma versão editada de si mesmos. Escolhem palavras cuidadosamente, suprimem vontades, encenam posturas, tudo para manter uma imagem. Mas isso tem um custo alto: cansaço psicológico, falta de identidade, sensação de vazio. Porque viver tentando manter uma imagem é, no fundo, não viver de verdade. Ser fiel a si exige renúncia. Você terá que lidar com desaprovação, com olhares atravessados, com julgamentos injustos, mas também ganhará algo raro: integridade, paz, consistência. Porque quando você se alinha por dentro, o que acontece por fora deixa de ter poder sobre você. Os estoicos não buscavam se esconder. Eles buscavam se conhecer. Eles sabiam que uma vida centrada em aparências é frágil como vidro, mas uma vida centrada na razão, nos valores, na virtude, é firme como pedra.
E só uma alma firme pode atravessar o mundo sem se quebrar a cada crítica. Pergunte-se com sinceridade: quantas escolhas você deixou de fazer por medo do que os outros diriam? Quantas vezes se calou para manter uma fachada? Quantas oportunidades se perderam porque você hesitou, pensando demais no julgamento externo? Agora imagine o oposto. Imagine viver com leveza. Poder dizer não, sem culpa. Escolher caminhos fora do padrão. Ser honesto sobre seus limites. Não ter vergonha de mudar de opinião. Tudo isso é possível quando você compreende que a opinião do outro pertence ao outro, não é sua, e, portanto, não deve ditar sua existência. O estoico pratica esse desapego diariamente. Ele se lembra de que o tempo é curto demais para viver se justificando. Ele sabe que o que os outros pensam sobre ele não define quem ele é. Só seus atos, suas intenções, sua virtude fazem isso. Então, da próxima vez que o medo do julgamento surgir, respire fundo. Volte para si. Questione: essa opinião me pertence ou estou apenas tentando evitar desconforto? Se não for sua, solte. Deixe ir. E continue seu caminho com firmeza. A paz verdadeira não vem do aplauso, vem da coerência. E ser coerente é a forma mais profunda de liberdade. Você não controla o pensamento alheio, mas pode sim dominar a si mesmo. E isso é tudo o que importa. Lição 10. Concentre-se em si mesmo. O caminho de volta para casa. Ao longo de todas essas lições, falamos de máscaras, ruídos, distrações, comparações, julgamentos, pressa. Tudo isso tem um denominador comum: afastamento de si. Cada vez que você tenta agradar, correr mais, parecer melhor, evitar desconforto ou calar sua própria voz, você se afasta. Um passo a mais na direção do que não é você. Um passo a mais rumo ao esquecimento interior. Mas o estoicismo, em sua essência mais pura, é um chamado de retorno, um chamado à presença, à centralidade, à lucidez, e isso exige um gesto corajoso e, ao mesmo tempo, sereno. Concentrar-se em si mesmo. A frase pode soar egoísta para alguns, mas, na verdade, é um dos maiores atos de generosidade que se pode oferecer ao mundo. Porque uma pessoa centrada, consciente e íntegra é um farol. Ela ilumina sem esforço. Ela inspira pelo exemplo. Ela não precisa convencer ninguém. Ela apenas vive de forma tão coerente que se torna incontestável. Concentrar-se em si não é se isolar, é se encontrar. É parar de viver em função do externo. É abandonar a necessidade de se definir a partir da reação alheia. É observar com serenidade o próprio interior. Os desejos, os vícios, as paixões, os medos, as fortalezas. É um trabalho diário de escuta e aprimoramento. Marco Aurélio fazia isso todos os dias, escrevendo para si mesmo. Não para impressionar, não para publicar, mas para ordenar sua mente. Para lembrar que tudo passa, que a virtude basta, que a vida é breve demais para ser desperdiçada em vaidades. Esse tipo de disciplina constrói um tipo raro de ser humano. Alguém que vive por convicção, não por conveniência. Concentrar-se em si é saber o que se quer, mas também o que se recusa. É dizer sim ao que fortalece e não ao que corrompe. É proteger o foco como quem guarda um fogo sagrado, porque é disso que se trata. Preservar aquilo que arde dentro, aquilo que é verdadeiro. Sêneca advertia: enquanto perdemos tempo hesitando e adiando, a vida passa. Ele sabia que a indecisão, a passividade, a confusão, tudo isso nasce do afastamento de si. Quando você está centrado, as decisões ficam mais claras. As distrações perdem força. A alma ganha direção. Mas por que é tão difícil manter esse centro? Porque o mundo constantemente tenta nos puxar para fora dele. Notícias, notificações, ruídos, comparações.
É uma guerra de estímulos. E se você não cultivar o silêncio interno, será derrotado antes mesmo de começar. O estoico não foge da realidade. Ele a encara com firmeza, mas a partir de um ponto de equilíbrio. E esse ponto é ele mesmo, seu interior, sua razão, sua virtude. É por isso que ele parece calmo em meio ao caos. Porque não está centrado no que acontece fora. Está ancorado no que acontece dentro. E isso pode ser aprendido. Não é privilégio de poucos. É prática, é vigilância, é escolha. Todos os dias você pode escolher voltar para casa, voltar para si, respirar, refletir, alinhar, descartar o supérfluo, abraçar o essencial. Você já tem tudo de que precisa. Não precisa provar nada. Não precisa acumular mais nada. Precisa apenas lembrar. Lembrar quem você é. Lembrar o que te move. Lembrar que enquanto você estiver presente dentro de si, o mundo pode girar, as pessoas podem julgar, o tempo pode correr, e ainda assim, você permanecerá inteiro. Concentrar-se em si mesmo é o verdadeiro segredo da liberdade. Porque é nesse espaço íntimo e inviolável que a paz nasce, que a força se constrói, que a vida se torna, enfim, algo que vale a pena ser vivida, com coragem, com leveza, com verdade. Você veio ao mundo com uma missão única, viver a sua própria vida, e não a dos outros. E isso começa agora. Começa com uma escolha. A escolha de parar de desperdiçar sua existência em distrações e expectativas e retornar ao que é essencial. Você. Você é sua base. Você é seu lar. Você é seu próprio norte. Volte para si e nunca mais se perca. Agora que você percorreu essas 10 lições, a pergunta que fica é: o que fará com tudo isso? A resposta é simples e poderosa. Viva com intenção. Viva com presença. Viva com estoicismo. O mundo ainda tentará te puxar. Mas agora, você está mais forte, mais centrado, mais lúcido. Que cada lição aqui seja um lembrete de que a vida não se trata de parecer, mas de ser. Não de correr, mas de caminhar com propósito. Não de agradar, mas de viver com verdade. Se gostou do vídeo de alguma forma, inscreva-se no canal. Curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades. Talvez essa seja a faísca que o outro precisa para também despertar. E até o próximo vídeo. E lembre-se, a vida é curta demais para ser desperdiçada sendo qualquer coisa que não seja você mesmo.